Nós vamos agora para um exemplo numérico. Um experimento foi realizado para investigar se a concentração de madeira da polpa do papel tem influência significativa na resistência à ruptura do papel obtido. Para isso foram usados 4 níveis diferentes de concentração de madeira. 6 corpos de prova de papel obtidos de cada concentração foram ensaiados, resultando em 24 experimentos. Verifique, através da análise de variância, se a concentração de madeira influencia significativamente a resistência do papel. Os experimentos foram realizados em ordem aleatória. Use o nível de significância de 0,01. Aqui estão os dados do nosso problema, que são os mesmos que nós estudamos até aqui. Nós vamos agora então fazer as contas. A hipótese nula é que esses 4 valores de tal são todos iguais a zero. A hipótese alternativa é que, para pelo menos um deles, não será igual a zero. O nível de significância, o problema já estabeleceu, 0,01. Calculando as somas quadráticas. A soma quadrática total tem esses dois termos. Esse aqui é o somatório dos quadrados de cada um dos valores individuais, que está representado aqui por essa região assinalada em azul. Quadrado de 7 mais o quadrado de 8 até o quadrado de 20. Esse termo aqui é a grande soma, que aparece elevado ao quadrado, ela está aqui, dividido pelo número total de dados, que é o número de dados contidos nesse retângulo azul. A soma quadrática dos tratamentos, nós vamos calcular a partir da soma dos quadrados aqui desses valores, que estão aqui assinalados em vermelho, 60 ao quadrado, mais 94, mais 102, mais 127 ao quadrado, e vai aparecer novamente aqui também a grande média elevada ao quadrado, que deu esse número. E a soma quadrática dos erros vai ser a diferença entre a soma quadrática total menos a soma quadrática dos tratamentos, que resulta aqui em 130,17. Esses números sempre têm que ser números não negativos. São somas quadráticas. Representando eles aqui no nosso diagrama, aqui estou repetindo mais uma vez o número de grau de liberdade para cada um dos problemas que nós vamos usar. No nosso exemplo, A é igual a 4 e N é igual a 6. Daí vão resultar números que vão aparecer na próxima tabela. Então, calculando a soma quadrática dos tratamentos, já vimos, 382,79. A soma quadrática total deu 512. E a diferença entre eles resulta na soma quadrática do erro, que é 130,17. O número de grau de liberdade a gente calcula com base nas equações do slide anterior, 3, 20 e 23. A média quadrática é só dividir a soma quadrática pelo número de grau de liberdade. Nós temos para a concentração de madeira, que é o tratamento, 127,60. Para o erro, nós temos então 6,51. Quando a gente divide agora 127,60 por 6,51, a gente obtém 19,60, que é o valor do F0, que nós vamos agora comparar com o valor crítico do F. E para isso nós ou usamos a função da planilha ou nós consultamos a tabela. Aqui eu tenho uma reprodução da tabela e nós vamos ver que o valor do F crítico para 0,01, que é o nível de significância, 3 graus de liberdade no numerador e 20 graus de liberdade no denominador, ele resulta em 4,94. E se isso é verdade, o valor que nós obtivemos, 19,60, ele supera bastante o 4,64, que nos dá condições de rejeitar a hipótese nula e aceitar que a concentração de madeira tem um efeito significativo na resistência do papel. Só para a gente verificar a tabela aqui para F de 0,01, ou seja, 1% de nível de significância, a gente entra com o número de grau de liberdade no numerador, número de grau de liberdade no denominador, que no nosso exemplo aqui vai corresponder a 3 graus de liberdade no numerador e 20 graus de liberdade no denominador, resulta em 4,94, que é o valor com o qual a gente testou o valor F0 calculado. O Excel ele tem uma função prontinha para fazer essa análise de variâncias. Para ativá-la, é necessário você ir ali em Arquivos, Opções, Suplementos,
e nós temos que habilitar ferramentas de análise. Clique aqui para ativar e selecione ferramentas de análise, aperte no OK e vai aparecer para você nessa caixa de opções análise de variância, a nova, fator único. Você seleciona os dados, seleciona essa opção que está aqui. Ele vai te perguntar se os tratamentos estão dispostos em linhas diferentes ou em colunas diferentes. No nosso caso, cada tratamento é numa linha diferente. Você vai especificar que existem rótulos na primeira coluna, portanto, esses 5, 10, 15 ou 20% eles são rótulos, não são números. O alfa a gente especifica onde você quer que o resultado seja reproduzido. E quando você clica ali, você vai obter como saída dessa função essas duas tabelas. Aqui ele está fazendo um resumo, cada um dos tratamentos, tem uma contagem aqui de 6 repetições, aqui são as somas, as médias e as variâncias de cada um desses tratamentos. E aqui ele faz, então, uma análise muito similar à nossa tabela, onde ele calcula a soma quadrática entre grupos, a soma quadrática dentro dos grupos e a total. Entre grupos equivale a tratamentos. Dentro dos grupos equivale à soma quadrática dos erros. Veja que os números que ele obtém aqui são os mesmos que nós obtivemos lá, incluindo para o grau de liberdade, e quando a gente divide um pelo outro, obtém 19,6, e aqui está o valor crítico do F, que ele calculou internamente. Então, se a gente comparar o valor do F calculado com base nos experimentos e o valor F crítico, nós vamos ver que dá para a gente rejeitar a hipótese nula com muita folga. Além disso, ele dá também o valor P, que é seria o menor nível de significância que a gente ainda rejeitaria a hipótese nula, que é da faixa aqui de 3,6 vezes 10 a menos 6. Ou seja, a gente está rejeitando a hipótese nula com muita folga, com muita tranquilidade. É possível também calcular intervalos de confiança para o valor médio associado a cada tratamento. A equação usada é essa que está aqui. O valor médio de cada tratamento tem por limite inferior a estimativa da média do tratamento, menos o coeficiente de Student vezes a raiz quadrada da média quadrática dos erros, dividido pelo número de repetições. Nós também podemos estimar a diferença entre médias de dois tratamentos que nós escolhermos. Para o tratamento I e J, a diferença entre as médias é calculada por essa equação. Aqui aparece a diferença entre as médias estimadas para cada um dos tratamentos I e J. Aparece aqui dentro da raiz quadrada 2 vezes a média quadrática do erro sobre N. Isso então vai fornecer limite inferior e limite superior para a diferença entre as médias. Para o nosso problema, esses intervalos foram calculados para as médias de cada um dos 4 tratamentos e os resultados estão representados graficamente aqui. Vejam que existe uma separação muito clara entre o primeiro e o último tratamento. Entre o segundo e o terceiro existe já uma certa confusão aqui, uma superposição desses intervalos de confiança. Então, com certeza, a gente pode afirmar que entre o primeiro e o quarto tratamento existe uma diferença significativa. Entre o segundo e o terceiro há praticamente um empate técnico. Se nós aplicarmos as equações para calcularmos o intervalo de confiança da diferença entre duas médias, nós vamos ver aqui para o caso entre os tratamentos 1 e 2, são sempre valores positivos, o que nos indica que existe sim uma diferença significativa entre esses dois tratamentos. E entre o tratamento 2 e 3, que estão embolados, a gente nota que existe aqui uma região negativa, uma região positiva, o que não dá para afirmar que uma das médias é maior ou menor do que a outra. Isso está representado graficamente aqui. Existem regiões negativas e regiões positivas. Notem que esses intervalos de confiança para a diferença entre as médias, eles não podem ser calculados simplesmente combinando esses intervalos aqui de cima de uma maneira algébrica. É necessário levar em conta que nós estamos combinando quantidades estatisticamente independentes e o que vale é a regra da variância. O que sobram, aqueles números pretos lá, depois que a gente tira o valor médio e a média de cada um dos tratamentos, é o resíduo, que é o erro aleatório. Nesse nosso exemplo,
o resíduo é formado por esses números aqui, que estavam desenhados em preto naquela tabela do módulo anterior. Se nós analisarmos esses dados aqui, se o modelo foi bem aplicado, eles devem resultar numa variável aleatória com distribuição normal. Aqui está o gráfico de scores normais para esses dados que estão aqui. Eles têm a proximidade da forma de uma reta, o que dá para a gente acreditar que esses resíduos têm uma distribuição próxima da normal. Para encerrar ainda esse bloco, nós podemos ter casos onde nós temos réplicas com tamanhos diferentes de cada um dos tratamentos. Nem todos os tratamentos foram repetidos no mesmo número de vezes. Se isso acontecer, nós podemos ainda calcular a soma quadrática total, onde esse n que estava aqui no denominador, agora vai ser calculado pela soma das réplicas de cada um dos experimentos. Muda um pouco aqui a soma quadrática dos tratamentos, aparece esse n aqui no denominador também, a soma quadrática dos erros não muda, é a diferença entre os dois. Então é a adaptação que a gente tem que fazer se estivermos trabalhando com números diferentes de repetições dos diversos tratamentos.